Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estou aqui conectando com a doutora Sandra. Oi, doutora Olá, Sandra. Boa noite. boa Tudo noite, bem? tudo bem? Tudo jóia? E você, Graças como a está? Deus. Nessa Tudo terra bem maravilhosa? também. Pois é, que você já conhece. Foi daí, gente, que eu conheci a doutora Sandra, que realmente veio aqui dar um curso maravilhoso sobre zumbido. Valeu muito a pena. Foi muito bom ter conhecido ela, que é referência na área. Então, primeiro, agradecer você ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz de estar dividindo essa telinha aqui contigo, que é uma pessoa que realmente eu admiro muito. E também dar boa Obrigada. noite para todos os que estão aqui conosco, né? E eu gostaria Sim, que você fizesse as honras da sua apresentação, por favor. tá. Deixa eu falar um pouco de mim, assim, da minha trajetória, né? Falar num curto espaço de tempo aqui. Na verdade, eu sou de Recife, moro em São Paulo há 20 anos. Comecei a minha formação aqui em São Paulo, na PUC. Depois fui para a USP, fiquei um tempo lá como colaboradora, fiquei uns 9 anos lá. E depois eu comecei a trajetória minha solo, na verdade, né? Então, montei meu próprio instituto e faço parte, Maravilha. na verdade, de algumas organizações, né? Que Sim. são organizações relacionadas com saúde e relacionadas com zumbido. Então, as relacionadas com saúde são aqui no Brasil e as relacionadas com zumbido são fora, que eu tenho uma relação muito íntima lá com a Inglaterra, que é um país que eu gosto muito. Então, eu faço parte lá de uma comunidade relacionada com estudos em zumbido. Então, essa sou eu. Maravilha, maravilha, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Então, vamos entrar no nosso tema, que na verdade é uma dúvida de tanta gente, não só de profissionais da área, mas com certeza de pacientes também, né? E é um tema que realmente a gente precisa explorar cada vez mais e conversar cada vez mais sobre o que é, as possíveis causas e também o tratamento, né? Isso. Então, olha só, fazendo um apanhado atual, a Organização Mundial da Saúde, ela publicou que cerca de 17% da população mundial tem zumbido. E que Uhum. isso corresponde a cerca de 278 milhões de pessoas. E só aqui no Brasil já gira em torno de 34 a 48 milhões. Tá? Há 20 anos atrás, esse mesmo dado ele era cerca de 28 milhões aqui no Brasil. Então, percebe-se que a gente teve uma crescente bem considerável aí, né, Uhum. nos pacientes que realmente sofrem com zumbido. Então, aí vem a minha primeira pergunta, doutora. O que é zumbido, né? E pela sua experiência, qual seria o motivo de termos essa crescente aí, né, dos pacientes cada vez mais sendo diagnosticados e referindo sentirem zumbido? Tá. Então, vamos lá. São duas perguntas, né? Então, começando para explicar o que é o zumbido. É, Grosseiramente falando, é simplesmente um som que o paciente escuta sem que esse som esteja no ambiente externo. Então, ele é um som que ele é gerado efetivamente pelo cérebro do paciente. E isso acontece por quê? Porque existem ajustes dentro do cérebro causados, que daí a gente vai falar daqui a pouco por quê, que daí geram a hiperexcitabilidade da via. Então, a via ela fica Certo. agitada, ela fica mais enérgica, ela fica mais descompassada. E isso faz com que contamine, entre aspas, né, áreas diversas do cérebro. Porque tem algumas áreas que estão interligadas às vias auditivas. Então, isso faz com que essas outras áreas também sejam ativadas. Então, o zumbido, se você olha ele do ponto de vista neuronal, ele é uma hiperexcitabilidade da via auditiva, mas que isso Certo. pode estar simplesmente localizado ali, ou ele pode simplesmente também, também, né, não simplesmente, hiperexcitar outras áreas que estão relacionadas à audição, né? E, Certo. na verdade, essa ideia toda do aumento, ela está muito correlacionada, porque assim, imagina que a gente fala, o zumbido está muito correlacionado com ansiedade e depressão, né? E daí são doenças que estão aumentando, a gente pode dizer, aí ao longo do tempo, por conta de questões Verdade. de comportamentais. Mas é um pouco mais do que isso. Então, assim, existe uma coisa chamada epigenética,
certo? Uhum. Que faz com que o paciente desenvolva aquele sintoma. E existem estudos que mostram que pacientes com zumbido têm os seus pais com maior número de ansiedade e depressão. Então, se a gente olha para isso, a gente tem que casar essas duas informações. Então, o que seria a epigenética? Seria a expressão de um gene que ele pode estar sendo influenciado por conta do meio, né? Então, Entendi. a gente Uhum. pode dizer, as pessoas estão mais suscetíveis ao zumbido, né? Por conta do Uhum. meio, então a gente pode interpretar dessa forma. Sim, Mas existe essa associação com a ansiedade e depressão, certo? Mas porque o meio está influenciando as pessoas. entendi. Então a gente pode entender que o aumento se dá por isso, porque a nossa vida ela tem mudado. Se a gente olha como é a nossa vida hoje, como ela era 10, 20, 30, 50 anos atrás, a exigência em cima do indivíduo ela é muito maior hoje em dia, né? O nível de É verdade. competitividade é muito maior. Verdade. E pensando em tudo isso que nós vivemos emocionalmente, ficamos abalados, ansiosos, né? E que com certeza pode ter os pacientes que já sofriam do zumbido, sem dúvida nenhuma, pode ter tido realmente ou uma sensação de piora, ou os que não tinham, de repente, começaram a perceber também, né? Por esse fator Isso, tão porque tá grande todo mundo emocional que mais em vivemos. alerta, né? As pessoas estão mais em Sim. alerta, apesar da falta de conhecimento sobre si mesmo, que isso é absurdo, assim, absurdo que eu falo, é enorme a quantidade de pessoas que não têm autoconhecimento, não é Uhum. nenhuma crítica em relação a isso, mas o aumento é também por conta dessa autovigilância. Mesmo Sim, que sem pareça dúvida. paradoxal o que eu estou falando. Então, existe uma autovigilância, mas sem um autoentendimento. Também, é verdade. Olha, a doutora Tá? Jaqueline é otorrino aqui em Belém. Um beijo, doutora. E ela colocou, perfeito, somos suscetíveis ao desenvolvimento das patologias a partir do estresse, né? Isso sem Exatamente. dúvida Porque o nenhuma. zumbido ele pode ser entendido como um fator estressor, né? Ele é Uhum. entendido como isso, né? Agora, doutora, por exemplo, de toda essa crescente, desses relatos dos pacientes cada vez mais diagnosticados com o zumbido, referindo o zumbido aí no seu dia a dia, sabe-se que 80% dessa população percebe um zumbido, mas não tem incômodo, tá? Isso. Muitas vezes falam que o zumbido ele é bloqueado pelo sente esse incômodo. Mas cerca de 15% sentem muita indisposição com o Isso. zumbido e 5% dessa população já refere um zumbido incapacitante, aquele que realmente não consegue fazer suas atividades diárias, dormir, se concentrar no trabalho por conta do zumbido. Essa diferença de incômodo com o zumbido, por que ela acontece? Por conta, é um pouco do que eu falei um pouquinho antes em relação à epigenética. Então, assim, na medicina, graças a Deus, tudo o que tem mais é o mais simples. E Uhum, daí, na menor proporção ali, são os casos mais complexos. E com o zumbido isso não é diferente. Então, assim, quando a gente olha no montante lá, o que chega até a gente? Realmente é a minoria. Só que essa minoria já é muita gente, tá certo? verdade. E isso Uhum, acontece por quê? Existe, por conta disso que a gente falou, dessa susceptibilidade, que na verdade é por conta da epigenética também. Então, assim, se a gente olha para. Isso é o entendimento mais global, né? O entendimento mais do ponto de vista fisiopatológico, uhum, esse breque ele existe na própria via auditiva, certo? Porque aquela sim. informação, na maior parte das vezes, a gente pode considerar em 80%, 80, 85% da população, desculpa, ela não tem significado, ela não é importante naquele conjunto de funcionamento central, certo? Uhum, Então, assim, quando eu olho para o zumbido, eu sempre vou olhar para o funcionamento central do indivíduo, né? Então, assim, a entendi. gente vai até olhar para a periferia, que seria a orelha ou outras causas, mas a gente vai olhar basicamente para entender ele, para o funcionamento central dele. Uhum, Então, o que está acontecendo ali? Por que 80%? Porque 80% dos cérebros, a gente pode dizer, interpreta aquela informação como informação sem nenhuma importância do ponto de vista de contexto de funcionamento do cérebro do indivíduo, né? E entendi. daí 85% simplesmente não percebem, até podem ter perda de audição e não percebem, certo? Aí, nesse restante, ele vai. Então, assim, aquilo que eu falei antes, que
é uma informação, é uma hiperexcitação da via, e que daí isso vai contaminando, entre aspas, outras áreas centrais, isso vai acontecer nessa minoria que é de 10 a 15% da população. E mais ainda em 2 a 5% da população que efetivamente se incomoda. Então, quanto mais comprometido o paciente está do ponto de vista clínico, mais áreas centrais estão envolvidas nessa dinâmica. Entendi. E é também verdade dizer que esse incômodo, ele também depende muito da importância que o próprio paciente, que a própria pessoa dá a esse zumbido, tipo, ela associa a alguma negatividade, a alguma emoção negativa a ele, dá muita atenção, e aí vira esse ciclo de eu percebo, eu dou atenção e eu dou uma emoção para aquilo. É verdade também dizer isso, que Isso é depende muito. verdade, mas é um valor que não é dado do ponto de vista de consciência. Então, assim, quando a gente fala da via auditiva, a gente tem que subentender que está envolvido com a via auditiva a região cognitiva do cérebro, que é a área bem anterior aqui, e a área das emoções. Isso é fisiológico, está funcionando dessa forma sempre, com qualquer som que a gente escute, né? Se a gente faz a referência, por exemplo, de um bebê chorando, então a mãe ouve aquele som e ela sabe o significado daquele som e vai gerar uma emoção em cima daquilo. Então, assim, né? Sem falar do alerta que você está, porque você é a cuidadora daquela criança, né? Perfeito. Então, se a gente olha nesse âmbito, a via auditiva ela está sempre em parceria com a via cognitiva e com a via das emoções. Então, nós estamos em alerta ao que estamos ouvindo, né? Existe uma memória, muitas vezes, relacionada àqueles sons, né? E você tem a emoção relacionada. Só que quando você fala de emoção, você não colocou a emoção porque você quis colocar a emoção no zumbido. Então, você vai dizer assim, eu não gosto desse zumbido. Eu decidi não gostar dele. Não é assim que a gente fala. Então, simplesmente isso acontece por conta do significado mesmo, que a dinâmica central deu àquela informação. E daí costuma ser uma emoção negativa. Então, as pessoas referem habitualmente não gostar, né? Só que assim, 10 ali a 15%, vamos dizer 10%, fala que é indiferente. Escuta, né? Verdade. 80% nem ouve. Tem alguma perda de som? Não tem, mas até tem o zumbido, mas nem ouve. Porque a via auditiva já bloqueou, já não deu significado qualquer, aquilo já é interrompido. Não chega nem a nível cortical, certo? Aí passa um pouco ali, 10, 15%. Vamos falar, escuta o som. Mas fala, ok, vai, eu não tô nem, isso não me incomoda. E vai lá os 2, 5% e fala, isso para mim aqui é insuportável. Me incomoda muito. Eu não consigo viver com essa informação, porque ela é para mim muito irritante, né? E dando essa associação positiva ou não, eu tive uma paciente, um caso muito engraçado, que é engraçado porque foi a única que eu atendi que referiu que gostava do próprio zumbido, que gostava do zumbido. E quando eu falei para ela, olha, você tem uma perda auditiva, e o teu zumbido pode estar muito associado a isso, e vamos colocar esse aparelho auditivo aqui para tratar a perda de audição, e aí, consequentemente, vamos, né, melhorar o teu zumbido. Possivelmente vamos melhorar o zumbido. Ela falou assim, então eu não quero usar o aparelho auditivo. Eu falei assim, mas você não quer por quê? Ela falou, porque eu gosto do meu zumbido. Ela associava, que ela relaxava até no momento em que ela sentia o zumbido, porque parecia uma cachoeira. Então, ela fechava os olhos e imaginava essa cachoeira na frente dela e ela disse que chegava a relaxar. Então, é realmente uma emoção positiva que ela atrelou, que ela colocou para o cérebro dela enquanto ela sentia o zumbido, né? Ela conseguiu, né? Isso é a ressignificação, né? Então, assim, ela tirou da categoria de uma informação que desagrada, né? Para a maior parte dos pacientes, o que eles fazem é o seguinte, é passar para a indiferença. Né? Sim. Mas passar para o setor que gosta ali já é mais difícil. É muito difícil, né? É verdade. Então ela é mais elaborada. Então ela se elaborou aí, ela conseguiu passar. Se fosse agora, eu faria um estudo com ela. Com certeza. Com certeza. Agora, doutora. O que eu tenho uma paciente que não é exatamente assim, mas ela toda vez que ela vinha aqui, ela fez alguns episódios de Autismo Secretora. E toda vez que ela tinha esses episódios, o zumbido dela piorava. Mas ela não vinha por conta do zumbido, ela vinha por conta da plenitude aural, né?
E Aham. daí eu, como eu sou envolvida com zumbido, eu ficava questionando ela ali, não, mas o seu zumbido. E ela falava, doutora, esse zumbido, eu não tenho problema com ele. A senhora está mais incomodada com o meu zumbido do que Foi eu. isso. Então, assim, Ela ela falou mais ou conseguiu menos ali isso para nas mim. ferramentas dela transformar aquilo em alguma coisa que não tem, sabe? Não incomoda ela, É né? verdade, E é verdade. daí ela não precisava de nenhum acompanhamento em relação a isso, né? Perfeito, perfeito. E olha só, teve uma perguntinha que a Lorena Tá? colocou aí. Ela perguntou se tem idade para referir zumbidos. Tem alguma idade que aumenta essa possibilidade de zumbido? Um dos fatores de risco é o aumento da idade, né? Uhum, Então, porque daí você tem associado a isso a perda de audição. Então, quanto mais idade nós temos, a gente pode, assim, a grosso modo, falar que daí você vai ter mais risco de ter zumbido. Mas você uhum, pode encontrar absolutamente em qualquer idade. Mas é mais prevalente nos idosos, né? Porque daí perfeito, eles têm junto as perdas de audição. perfeito. Então, fizemos esse apanhado. Agora vamos entrar um pouquinho sobre a questão do tratamento, tá? Então, assim, o Certo. maior desafio do tratamento, a gente sabe que muitas vezes é descobrir a causa. E a causa Sim. do zumbido, hoje, ela é associada a mais de 200 motivos, né? Então, eu Uhum. queria, eu queria entender um pouquinho o teu protocolo de atendimento, quando um paciente chega na tua clínica falando, olha, doutora, eu tenho um zumbido. O que que a doutora Sandra faz para tentar investigar o motivo desse zumbido, né? Para depois a gente correlacionar com as possibilidades de tratamento. Tá. No meu entender aqui em cima do zumbido, na verdade, eu sempre acho que existe uma causa. Para mim fica mais fácil o raciocínio. Quando eu digo que a causa é a perda de audição, certo? Então, assim, Sim. tem um trabalho agora recente, agora de 2019, que fala o seguinte, que a perda de audição, ela é necessária para que exista o zumbido, mas ela não é suficiente. Então, assim, é como se o zumbido tivesse absolutamente muito entrelaçado com a perda. Mas Uhum. para o paciente evoluir com a sensação do zumbido, ele teria que ter, além da perda, mesmo que essa perda seja muito pequena, que é o que a gente chama de sinaptopatia, né? Ela é tão Uhum. pequena que é a nível sináptico, é a nível celular, certo? Uhum. Sim. Mas você teria que ter aquilo pelo menos, né? Ou seja, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Somado a dois outros fatores, que seria um arranjo central a gente chama de homeostasia cerebral, certo? É como se fosse um ajuste organizacional, certo? Do cérebro, Certo. somado ao tempo, certo? Então, se a gente entende que a perda de audição ela vai motivar essa hiperatividade que é exatamente o zumbido, a Uhum. hiperatividade da via vai fazer com que essa desorganização aconteça a nível central. Que isso Perfeito. aí vai variar o quanto que o cérebro vai entrar nesse jogo, inicialmente de uma desorganização, mas com o intuito final de uma organização. Certo? Certo. Então, vamos repetir aqui. A gente, no meu entender, a gente vai dizer que, ou a gente pode dizer assim, o fator de risco principal, inclusive ele Uhum. é essencial para a existência do zumbido, é a perda de audição. Certo? Certo. Só que daí Mesmo você que vai ela colocar. não apareça, né, doutora? Mesmo que ela não apareça nos audiogramas, eu faço alta frequência, faço, mas está dentro da normalidade aquele audiograma. Mas se houve uma diferença desse limiar, muitas vezes o cérebro ele pode identificar como uma perda. Exatamente. Você pode, o indivíduo pode não perceber, ele pode Certo. ser uma perda não detectável pelos exames, mas Uhum. o cérebro não está nem aí para isso. O cérebro percebe qualquer mudança que aconteça com a gente, certo? Perfeito. Mesmo que essas mudanças sejam microscópicas, Certo. tá? Perfeito. Aí fica fácil de entender. Porque daí é Uhum. como se todo o resto fosse um associado em cima do indivíduo. Que daí lá vai a idade, hipertensão, o estresse, ansiedade, depressão, tipo de coisas que ele coma. Então, assim, aí isso aí é rico, entendeu? Uhum. Em como isso vai se apresentar em cima de cada indivíduo.
Mas se a gente simplesmente colocar que a perda de audição é a grande matriz do problema, só que ela não é a única. Ela tem que ser somada a essa homeostasia, que seria é mais fácil entender como se fosse um reequilíbrio de organização central. Aí Perfeito. toda a confusão vai começar. Entendeu? Aí toda a Entendi. confusão vai começar. Então, fica mais fácil. Porque, assim, não existe uma fisiopatologia, ou seja, não existe ativações centrais que são ligadas a cada fator causal, se a gente quiser dizer assim, Uhum. certo? Então, o que acontece no cérebro é a mesma coisa, independente do que esteja causando. Vamos Entendi. ver se eu Perfeito. vou conseguir ser clara aqui. Perfeito. Porque isso é difícil, Sim, além certo? dessa perda que muitas vezes não aparece nos audiogramas, mas que transformou ali, que mostrou para o teu cérebro que houve uma perda, ele vai começar a te enviar sinais de que, opa, vou tentar me reorganizar aqui para tudo isso que aconteceu, certo? Exatamente. Tá, Exatamente. Só que maravilha. daí vem junto um monte de coisa. Vem a maneira como a pessoa vai interpretar, vem as reações dela, certo? Aí você vai jogar a Uhum, culpa em tudo. Então, aí o que a gente entende mesmo, que a gente encontra na literatura é o quê? Que daí a ATM tem a ver, que daí a hipertensão tem a ver, ansiedade, depressão, alterações cervicais. Então, é assim que você vê, mas a matriz ali, o problema, é como se fosse o pontapé inicial, ele é causado pela perda de audição, independente de quanto, independente do motivo da perda. entendi. Perfeito. A Eu doutora consegui Jaqueline ser clara até aqui? colocou. Sim, a doutora Jaqueline até perguntou, além de zumbidos psicogênicos. Chamar de zumbido psicogênico é complicado, porque aquilo lá, a via auditiva, ela está associada à via cognitiva e à via das emoções. Então, ela Perfeito. faz uma ativação que a gente chama de corticolímbica, que é aquilo que eu falei antes. Então, a atenção está envolvida, a emoção está envolvida. Só que Uhum. quanto mais o paciente se incomoda, aí a gente rotula ele como um paciente psicogênico. A gente chama equivocadamente, que não é uma maneira correta da gente chamar, certo? Mas o que demonstra ali? Que ele está. Porque isso tudo é muito simultâneo, certo? Só É que o verdade. quanto isso vai ser ativado é que daí varia de paciente para paciente. Porque daí depende da epigenética dele. Uhum. Vê se eu estou Certo. conseguindo, certo? Porque Não, é um eu outro acho que tá olhar dando para o para zumbido que eu entender. tenho, né? Que é um pouco Gente, diferente. podem mandar perguntinha. Deixa eu ver. Chegou uma perguntinha aqui no. é, Aqui. Mesmo em audiometria de altas frequências, não aparece perda. É legal até a gente pensar nas audiometrias de alta frequência, porque nós temos um padrão de normalidade até 8.000. Nós sabemos que é de 0 a 25 para adultos, 0 a 15 para crianças, dependendo da idade. E nas altas frequências, doutora, dá para a gente falar assim que o indivíduo ali tem uma perda, não tem uma perda, que aquilo dali realmente pode estar influenciando na sensação do zumbido, na piora do Com zumbido? certeza, com certeza. Então, a investigação que você me perguntou até um pouco antes, em relação ao protocolo, eu dou Sim, uma atenção muito grande para a via auditiva do indivíduo. Então, assim, a gente tem que descascar ela, entendeu? Assim, com todos os exames que a gente puder, o máximo que puder. Porque se perfeito. não só o indivíduo, não só o médico, mas também o próprio paciente entende o que está acontecendo com ele, porque assim, a gente precisa de uma explicação lógica e física, né? Então, assim, existem as alterações físicas no zumbido. Ela não é só essa coisa abstrata da sensação, entendeu? E essas Uhum, alterações, elas estão, na maior parte das vezes, realmente na via auditiva, certo? Então, a gente vai lá. A audiometria que vai lá até 8.000. Tá normal? uhum, Vamos para alta frequência. Não existe uma padronização em relação ao que é perda de audição perfeito. nas altas frequências. Mas, para ficar mais fácil, vamos considerar o que consideramos para a via até 8.000. Porque daí você Uhum, consegue ter fazer um raciocínio em cima do que está acontecendo com é aquela pessoa. isso. E parte dos pacientes, eles vão apresentar alta frequência dentro da normalidade também. Aí vamos lá. Emissão autoacústica. Vamos ver o que tem ali, certo? Uhum, Aí você pode ter alteração ou não ter alteração. Aí, se você não encontra nada na periferia, vamos para a área central, certo? Porque daí, o que acontece?
Se não tem nada na periferia, muito provavelmente o que aquele paciente tem é uma sinaptopatia. Porque daí você não identificou. E há quem fale que você pode ter indícios disso na própria emissão autoacústica. A Mary acabou de colocar aí que nas autoemissões pode ajudar para identificar essa perda antes de aparecer na audiometria. Né? Exatamente. Principalmente se a gente, Mary, já tem um histórico desse paciente. Se ele já fez autoemissões em algum outro momento e você puder comparar num check-up dele anual, a cada vez que ele vai fazer os exames, e comparando as amplitudes dessas autoemissões é muito legal, porque realmente pode sim te dar um apanhado aí do que pode estar acontecendo, né, doutora? Exatamente, exatamente. Porque daí você tem um norte do que tá, de onde está o problema, assim, a matriz do problema, entendeu? Perfeito. Aí, passando disso, vamos para a via auditiva central. E daí a gente vai começar com o PEAT, com o BERA, com a BR, certo? Né? E daí, muitas vezes, o que ele apresenta é que você tem uma redução ali da onda 1 em relação à onda 5. Porque daí, dessa via toda, o grande vilão que está se parecendo realmente é o núcleo coclear. Ali é que está o problema. Porque ele ele percebe ali que existe uma diminuição de input vindo ali da periferia, que é a nível de gânglio, de cóclea mesmo, né? Então, ali ele faz a percepção e ali é que começa efetivamente todo o problema da hiperativação. Tá, então no protocolo da doutora Sandra, quando esse paciente chega, uma bateria de exames audiológicos, audiometria tonal, audiometria de alta frequência, acufenometria, emissões autoacústicas e BERA, mais algum? Aí eu vou para... Então, aqui eu tenho a facilidade de fazer avaliação de média frequência e de P300. Maravilha. Então, daí aí eu consigo fazer toda a avaliação até a nível cortical. Porque daí, com o P300, eu vejo essa avaliação da atenção, né? De nível cognitivo ali, implícito, de como aquilo ali tá, né? Então, eu vou. Mas confesso que, assim, como é muito exaustivo, né? Porque, assim, é uma série de... E muitas vezes a periferia ali já dá. Ou então mesmo o BER ali, né? Ele já consegue dar uma gama de respostas. Muitas vezes eu não complemento isso até o final. Mas tem uma parcela, que eu vou dizer que é menor, de pacientes que daí querem realmente entender toda a via. E daí a gente faz o estudo completo. Então, assim... E outra coisa, processamento auditivo central. Eu peço categoricamente para todos... eu peço. Porque assim, ali ele vai dar uma amostragem do que o paciente está fazendo com a audição, com a informação sonora, com o que ele recebe da informação, entendeu? Perfeito. Então, assim, ou seja, a gente testa habilidades auditivas, né? E uma das que está muito alterada é o que se chama de figura fundo. Porque daí isso se associa muito em pacientes que não conseguem fazer a seleção do som. Ele não consegue dar a prioridade ao som que de fato é importante. Olha que legal um estudo, né? Não sei se tem, mas vou pesquisar. Sobre a relação da alteração dessa habilidade auditiva figura fundo correlacionada com pacientes que têm queixa de zumbido, por exemplo, né? Zumbido e hiperacusia. Zumbido e hiperacusia. Zumbido e hiperacusia. Não tem muita coisa assim muito clara na literatura, não. A gente tem que juntar as peças, sabe? Assim, tem que juntar as peças para fazer o conjunto ali do raciocínio. Mas isso faz parte do meu protocolo e eu acho que ajuda muito. Exames de sangue, doutora, você costuma passar também? Bateria de exames sanguíneos? Exames de sangue é a parte bioquímica, que é hemograma, colesterol, glicemia, hemoglobina glicada, curva glicoinsulinêmica, que eu peço de 3 horas. Faço avaliação tireoidiana. Eu até peço zinco, certo? Porque tem esse questionamento do zinco. Verdade, da falta, né? A própria vitamina D eu peço, mas a literatura não é muito convincente de que existe relação. A gente vai falar um pouquinho depois, né, provavelmente, sobre isso. E nível de cortisol, porque daí isso me mostra estresse central, se o paciente está muito, né, aquela coisa muito eletrizada, muito estressada. Sim. E existe um grande questionamento em relação à dosagem de serotonina. Eu sei que tem alguns profissionais que fazem dosagem de serotonina,
Mas existe uma dúvida se a serotonina periférica é a mesma encontrada que é encontrada a nível central. Porque se sabe, isso existe dúvidas, tá certo? Se a serotonina ela faz a passagem pela barreira hematoencefálica. Então, assim, apesar de terem profissionais que, não, é uma coisa só, porque a serotonina, por incrível que pareça, a serotonina é substância de sensação de prazer, certo? De bem-estar. Então, se ela está muito baixa e cortisol muito alto, a gente diria, essa pessoa está muito estressada. Certo. Só que, assim, por mais que a gente pense nisso do ponto de vista central, curiosamente, a serotonina no corpo ela é mais encontrada no intestino. Só que daí fala-se isso, da serotonina ser outra serotonina. Entenda, elas são produzidas, mas elas são independentes. É a mesma serotonina, mas elas são produzidas independentes. Entendi. Existem controvérsias em relação a isso. Mas é interessante da gente fazer o raciocínio, porque daí você não. Eu já tirei, depois que eu fiquei sabendo dessa, eu tirei do meu rol de exames que eu faço, que estariam no meu protocolo, entendeu? A serotonina eu tirei, mas eu deixo o cortisol. Maravilha. E daí, além disso... Sim. Diga. Não, além disso, pode concluir, doutora. Aí, exames de imagem, certo? Exame de imagem, se a gente olha para consensos falando de zumbido, ele sugere que a gente faça o pedido em pacientes que têm assimetria de zumbido ou assimetria na audiometria, para que você descarte alguma coisa ali, né? De nervo, alguma coisa específica ali. Certo. Aí vai para as angiorressonâncias se o paciente tem algum zumbido pulsátil, né? E raio-x de coluna cervical para a gente identificar essa participação, né? E eu não faço o pedido de avaliação de ATM, assim, de panorâmica, nada disso. Mas eu costumo pedir que um profissional veja, né, o paciente, certo? Para que daí a gente entenda a participação dessa via da musculatura naquele indivíduo, né, naquele paciente. O doutor Vitor Cascais acabou de colocar ali muito bom. Um abraço, doutor Vitor, é outro otorrino aqui de Belém, muito querido. Obrigada por estar aqui com a gente, doutor. E assim, e também quando o paciente ele chega com você, doutora, e fala assim do tipo de zumbido que ele sente, né? É pulsátil, como você falou, ele é contínuo, ele é tipo chiado, tipo apito, isso já te direciona mais também para um tipo de avaliação mais específica? Olha, Ou todo mundo você faz esse protocolo? No começo da minha formação, eu pensava desse jeito, porque o raciocínio, como se pensava, né, há tempo atrás, que o zumbido era mais periférico, né? Então, o meu raciocínio era esse. Só que hoje em dia eu consigo entender o seguinte, que na verdade o tipo de som que ele escuta é em cima de memória auditiva, certo? Pode ser que tenha, eu sempre falo, pode ser que tenha gente que me jogue pedra aqui, né? Que é aquela coisa lá, mas... porque assim, o que é o zumbido pulsátil? O que é o zumbido somatosensorial? Certo? Isso é bem complicado. Eu sempre entro em certas polêmicas em relação ao meu raciocínio em relação a isso. Mas assim, não vamos falar do zumbido pulsátil do somatosensorial agora. Vamos falar do que você me perguntou antes, do som dele, ele vai remeter a qualquer etiologia. Um melhor protocolo. O protocolo, ele é ali, vamos dizer, o mesmo para as pessoas. Para todo mundo, certo? Tá. Porque eu, na minha concepção, é entender como está a via do indivíduo. Só que eu preciso saber, porque assim, entender a causa, vamos colocar assim, ela é tão importante como você entender como o paciente reage ao zumbido. Certo? Ou seja, como que ele percebe essa informação e o quanto que aquilo incomoda. O que habitualmente as pessoas terminam fazendo, os profissionais, é olhando a causa e achando que resolvendo a causa, você vai resolver a reação. Perfeito. Que ela não necessariamente é verdadeira. Esse raciocínio ele não necessariamente é verdadeiro. Você até pode, mas não é garantido. Certo? Entendi. Então, você vai olhar para... Eu sempre falo, para conduzir zumbido, a base dele é em cima de um tripé. É assim que eu falo para o paciente. É entender a causa, ou seja, vamos entender que indivíduo é esse,
certo? Sim, Qual é a dinâmica de funcionamento dele, certo? O que ele tem ali de saúde, né? Para ser mais prático. Então, ele tem perda, o que ele tem? Como tá? Ou seja, o que ele tem de físico? Como está a TM? Como é que está o pescoço? Como é que tá os exames dele? Ele tem alguma coisa ali do ponto de vista central, né? Na imagem? Tem alguma coisa que eu possa, de uma forma mais objetiva, resolver? Isso é uma parte. Isso é uma parte. perfeito. Aí, a outra parte é, por que ele percebe? Que é o que você falou muito bem no começo. 80% das pessoas nem percebem que tem zumbido. Certo? E Certo. por que ele se incomoda? Então, assim, isso você tem que entender e você tem que perguntar para ele para que ele entenda esse jogo. Certo? Entendi. Porque senão ele vai ficar atrás de resolver a causa. Porque imagina que o paciente tem uma perda, por exemplo, só em alta frequência. Que a gente não tem o que Que efetivamente fazer. acontece muito. Uhum. Aí você vai dizer, eu não tenho o que fazer por você, me desculpe, porque eu só perdi alta frequência e não tenho nada para fazer por isso. Não é assim que a gente conduz, entendeu? Então, Uhum. assim, isso é uma parte do entendimento. Mas você vai ter que ali entender. Por que ele percebe? Por que tem sonhos mais importantes na vida dele que ele coloca em segundo plano em cima do som do zumbido? Aí Uhum. entra a participação da avaliação do processamento, isso vai me dar informação. Como ele está do ponto de vista funcional dessa via? E como está o nível cognitivo dele? Como é que está a atenção dele na vida dele habitual? Como está a concentração? Como está o nível de memória? Ou seja, como é que ele dorme? Uhum. Certo? E ver como Perfeito. é que estão as emoções. Então, assim, você tem que fazer uma avaliação entendendo como aquela pessoa está funcionando. Não sei se eu respondi a Perfeito. sua pergunta. Não, respondeu. E eu estou aqui fazendo uma analogia também com a questão que você falou assim, às vezes a gente descobre a causa específica, como por exemplo uma perda auditiva, vamos colocar a mais comum, porque a gente sabe que 90% dos zumbidos tem ali por trás realmente uma perda de audição que aparece no Isso, audiograma, né? Aquelas que exatamente. aparecem ali para serem diagnosticadas ali no audiograma. E aí, quando acontece isso, a gente fala assim: vamos tratar com o aparelho auditivo, vamos colocar um aparelho auditivo. Porque eu vou tratar essa perda de audição, vou te trazer de volta uma sensação auditiva que estava perdida, e essa nova sensação auditiva, ela pode mascarar, ou ela pode bloquear. Deixa ela voltar. Aí. Mas nem Isso. sempre, doutora, voltando aqui, Voltou agora. nem sempre a gente consegue. Voltou direitinho? Nem sempre a gente consegue Voltou, resolver a voltou. questão do Voltou. zumbido, né? Nem sempre a questão do zumbido é resolvida tratando a causa ali da perda de audição, né? A gente sabe bem disso. Exatamente. Então, Exatamente. Então, assim, falando desse apanhado, doutora, de tratamentos, né, possíveis, então a primeira delas, aparelho auditivo e terapia sonora. O que você tem assim de apanhado dessa indicação de tratamento com os teus pacientes? o raciocínio é isso que você falou. Então, se a gente imagina que o paciente tem perda e que daí. Imagina, não, vamos dizer que ele tem. Você encontrou uma perda de audição e essa perda de audição ela tem indicação ou de cirurgia ou de aparelho. Não vamos falar de cirurgia, porque daí isso aí é mais completo, a gente vai entrar em outras patologias que não é o foco aqui, que é a questão da audição. Então, vamos colocar nesse grupo de pacientes que precisem ali do aparelho de audição, certo? E daí, Certo. junto com ele, muitas vezes vem o gerador de som, certo? Uhum. Então, você está reabilitando aquela via. Que o que a gente podia entender é tudo que o cérebro precisa. A gente pode imaginar. Se eu estou. Porque em medicina a gente olha, termina na saúde, né? Então, se você está corrigindo a Uhum. causa, todos os problemas do paciente estão resolvidos. É assim que a gente imagina. É a leitura que a gente faz do paciente com zumbido. Então, vamos colocar aparelho e o zumbido dele vai estar sanado. Uhum. Certo? Só que Uhum. assim, a gente não pode esquecer que a via auditiva ela está conectada com a via corticolímbica, ou seja, com a atenção, com os valores, com a emoção, certo? Então, isso em parte dos pacientes, o paciente vai ter um super alívio, certo? Sim, Ele vai ter um sim, super verdade. alívio. Um super alívio. Então, assim, por quê? Porque daí o cérebro vai realmente conseguir detectar sons que ele não estava detectando. E Uhum. entre algo com significado e sem significado, o significado da palavra, por exemplo, ela tem valor
prioritário em cima de um som que ele é sem um significado que você vai procurar ali. Qual é o significado do zumbido que ninguém consegue entender? Ele é o quê? É o quê? Então ele é uma hiperativação, é uma anarquia de estímulo, né? Então assim, ele é um estímulo anárquico, sem nenhum significado específico, né? O Perfeito. significado quem dá depois é o paciente. Mas aí vamos lá para aparelho de audição. E Sim. daí é isso que muitas vezes o zumbido não vai sumir, né? Ele vai melhorar. Então, assim, existe uma discordância muito grande entre o que o terapeuta, independente de qual seja, ou seja, o profissional que está conduzindo o paciente com zumbido, o que ele está promovendo para o paciente e o que o paciente esperaria que ele fizesse. Existe uma discordância muito grande. Então, assim, por que os pacientes de zumbido terminam pingando muito de profissional em profissional? Porque ele não consegue encontrar ali uma resposta que supra a necessidade dele, certo? Então, o aparelho de audição, se o paciente tem perda e o paciente aceite que você prescreva, porque tem muito disso, às vezes ele tem perda e ele fala, não, mas eu não quero aparelho. O meu cunhado... Oi, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Ele me chama de Sandrex. Então aí o que você vai conseguir de resposta desse paciente, aí a gente não sabe. Então, assim, porque o aparelho de audição não é para o zumbido, o aparelho de audição é para perda de audição. Então, assim, você está corrigindo a perda de audição. Essa transposição você faz para o implante coclear, certo? Sim. Então, a gente pode dizer, você está reparando a via auditiva do indivíduo. E daí, naquele conjunto ali, o que vai ser aproveitado? E que homeostase você vai conseguir? Não sei se estou conseguindo aqui ser clara. Mas aqui, se a gente compara o aparelho de audição com o implante ele faz um estímulo muito mais neural do que o aparelho. Então, por isso que você vê artigos que vão ser... se todos os pacientes tivessem... Não estou dizendo que não tem efeitos colaterais, que não tem até pacientes que, né, podem piorar, que podem se desorganizar mais, tá certo? Mas o que a gente vê na maior parte das vezes é que o implante coclear seria o melhor dos tratamentos para o paciente com zumbido, porque você faz um reparo ali, né? Mas que você tem ali uma parcela de pacientes que não vai se dar. E se você compara aparelho de audição e implante, daí o implante ele corrige mais, porque ele é mais neural em reparo do que o aparelho de audição. É uma estimulação mais direta mesmo, onde a gente quer, né? Agora, por exemplo, a gente sabe das indicações do implante, que é de perda severa, profunda, neurosensorial, bilateral. Só que hoje tem mudado bastante a indicação, principalmente para os pacientes que têm zumbido incapacitante, né, doutora Sandra? Então, no zumbido incapacitante tem sendo bastante preconizado aí a indicação do implante coclear. Isso depende do grupo, né? Isso depende do grupo. Então, por exemplo, eu não mexo com essa área, por exemplo. Eu não sou cirurgiã, eu sou clínica. Então, eu trato o paciente do ponto de vista clínico. Então, eu sou muito conservadora, tá certo? Mas você vai ler isso na literatura, ou seja, vai ter um grupo de pessoas, de cientistas, de profissionais que vão acreditar que efetivamente isso porque daí o resultado Viável. é muito positivo, é viável. Sim. Só que daí você vai encontrar controvérsia nisso aí. Tá certo? Entendi. Você vai encontrar controvérsia nisso aí. Mas tem um sentido de ser feito, não é? Tem um sentido. Mas, por exemplo, se o paciente passasse comigo, eu não indicaria implante por conta do zumbido dele incapacitante. Porque eu acho que ele tem maneiras mais conservadoras de corrigir essa desorganização central sem ser... Quem faz implante não vai dizer que é tão agressivo, né? Mas é aquela coisa, depende do olhar do profissional, né? Entendi. Bom, eu sou implante lover, sabe? Mas aí o meu trabalho, na verdade, ele é realmente para quem tem perda, né? Para quem tem, de fato, aquela indicação clássica do implante coclear. Então, é totalmente diferente. Eu realmente não trabalhei com pacientes ainda com zumbido incapacitante, eu só tenho realmente lido na literatura. Isso. Mas olha só, doutora, pensando então que todo paciente parte ali de um pressuposto de que tem uma alteração auditiva, como você mesma falou, logo no início, então, a primeira coisa que você pensa para tratar esse teu paciente é através do aparelho auditivo ou até mesmo da terapia sonora
com aparelhos, né, auditivos. E depois disso, se, por exemplo, a gente não conseguiu ter bons resultados com a terapia sonora ou com o aparelho auditivo, você coloca mais alguma coisa junto nesse tratamento aí para o paciente? Coloco, porque aí vai depender do quanto que ele está do ponto de vista atencional, certo? E o quanto que ele está comprometido do ponto de vista psíquico. E daí vamos colocar ali funcional de uma forma geral e como ele está dormindo. Então, assim, se você perguntar para o paciente o que ele preferiria, como ele preferiria ser conduzido, a resposta número 1 vai ser remédio. Tá certo? Então, assim, ele vai... Porque daí você vai mexer os resultados são muito bons. Apesar disso tudo ser off-label. Certo? Então, assim, que medicações seriam essas? Seriam medicações psicoativas. Só que, assim, qualquer tratamento que a gente vá citar aqui, a gente não está falando de você estar curando o paciente, de você estar desfazendo a informação anárquica central. Tá certo? O que você está fazendo é aliviar o desconforto de uma forma geral, para fazer com que o paciente lide melhor com aquela informação, tá certo? Com aquela hiperexcitação, tá certo? Então, a gente tem na lista, assim, acho que vai lá, talvez umas 10 possibilidades de que caminho você vai seguir, certo? Tá. Então, vai lá. Termina sendo o aparelho quando tem indicação e o gerador de som, desde que o paciente aceite esse conjunto. Tudo é desde que o paciente aceite, certo? Aí vai. Como que está o nível cognitivo dele? Não existe nenhum protocolo da literatura que fale, faça isso, treine isso e aquilo outro do ponto de vista cognitivo do paciente. Mas a gente tem que trabalhar a atenção dele. Porque a atenção dele está totalmente desviada para uma informação que é irrelevante na vida dele. E que ele, equivocadamente, inconscientemente, fez a transposição e transformou aquilo numa coisa muito importante. Certo? Que daí lá vai, em cima do exame de processamento auditivo, você pode ter como lidar com esse paciente. Não só fazendo treinamento auditivo, mas muitas vezes dando coisas para ele fazer. Assim, o que lhe chama atenção na sua vida? Certo? Assim, você gosta do quê? De dançar? Você gosta de cantar? Você gosta de algum instrumento musical? Porque isso são ferramentas que trabalham muito essa questão atencional. Certo? Então, você pode ali criar estruturas para você corrigir aquela área lá. Certo? E daí a gente passa para a grande... Tem 2 ferramentas que são muito importantes no paciente com zumbido. Uma delas é o aconselhamento, que seria você dar informação para o indivíduo em relação ao que o zumbido é. E a outra termina sendo a TCC. Então, o que se fala na literatura em relação à TCC? Você está me ouvindo? Explica o que é TCC, doutora. A TCC eu sou muito adepta, né? Da TCC, porque foi assim que eu comecei ali, cada vez mais me envolver com o paciente com zumbido. É a terapia cognitiva comportamental. Então, cognitiva comportamental, você já está falando. Então, você está mexendo no cognitivo dele. Então, não é um tratamento psíquico, que é o que a gente rotula TCC. Então, você faz uma terapia cognitiva comportamental. Então, ali você está trabalhando a atenção, você está trabalhando... habilidades auditivas também. Habilidades auditivas, consequentemente, né? Mas a atenção é uma das grandes... porque daí você cria alertas que o paciente não estava em alerta, certo? Perfeito. E comportamental, ou seja, você vai começar a entender essa participação da emoção dele, tá certo? Só que a grande questão é... E olha só, a TCC, ela é dessas todas ferramentas, terapias... é a que mais tem capacidade neuromodulatória no zumbido. De você ser mais efetivo em cima do paciente com zumbido. Ou seja, desfazer aquela coisa anárquica do estímulo ali hiperativo que o paciente tem. Só que a grande questão nem todos os pacientes estão no momento de fazer. Então, não vai ser todo paciente que vai ter indicação de TCC. Quem tem indicação formal de fazer TCC? Sim. Quem tem o seu dia... comprometido por conta do zumbido, ou seja, ele atrapalha as atividades diárias do indivíduo e ele atrapalha o humor. Ou seja, se ele atrapalha as atividades do paciente, é porque o nível atencional em cima do zumbido está muito alto. Perfeito. E atrapalha o humor, porque daí está muito... tá muito a emoção negativa está muito... que são os pacientes ali mais ansiosos e depressivos, e que daí a gente pode chamar de um zumbido intrusivo, que é aquele paciente que está consumido pelo zumbido,
ali, entenda. Ele tá paralisado pelo zumbido, O certo? dia Então, todo ele percebe, convive com aquilo e realmente convive e é um tormento. E a se gente tem que incomoda entender que o muito. zumbido ele é um fator estressor, certo? Então, é um ruído que por si, ao longo do tempo, ele vai deixando o paciente cada vez mais inquieto. Então, isso vai fazendo com que áreas outras centrais sejam cada vez mais comprometidas, ativadas. Outras que eu falo, entenda, aí a parte cognitiva e a parte da emoção. Ou seja, mas eles ficam Perfeito. mais ativados, entendeu? Mais ativados. Então, esse é o jogo mais, vamos dizer, básico do que a gente vai conduzir. Só que daí, se você perguntar para o paciente, ele vai sempre preferir remédio, certo? Porque daí é aquela coisa mais objetiva de como conduzir aquilo. Só que a gente Uhum. sabe, ok, não tem problema nenhum da gente usar medicação. Eu prescrevo muita, né? Não só para... São medicações psicoativas e que vão agir ali na área das emoções. Sem falar dos relaxantes musculares que a gente pode usar quando o paciente tem muita comprometimento da via da Da musculatura, articulação, né? da Isso, da articulação, musculação. Aham. né? Que seria interessante que esses pacientes fossem vistos habitualmente, certo? Por um profissional que avaliasse realmente, para você entender. Eu não sou muito adepta a essa questão toda dos subgrupos, porque eu acho que a gente é um indivíduo só, certo? E daí a gente vai ativando outras áreas a depender de quanto o nosso corpo está sendo comprometido por aquele sintoma, Uhum. certo? Maravilha. Então, que existe controvérsias em relação a essa minha afirmação. Vai ter gente que vai dizer, olha, existe o grupo lá, o subgrupo do somatosensorial. Mas, tipo, eu sou uma só. Você não é uma só entendeu? Só que daí você vai ter áreas que são mais ativadas. Em cima, muitas vezes, do que a gente tem no entendimento ali da epigenética. Sim, Né? vamos pensar nesse paciente com perda auditiva, né? Então, tem um paciente com perda auditiva, você indica o aparelho auditivo ou a terapia sonora. Não deu muito positivo esse tratamento. Você passa também para, né, outras áreas, o medicamento, a terapia a TCC, a terapia cognitivo comportamental. Então, você vai adicionando novas possibilidades de tratamento, né? Adicionando possibilidades, adicionando. Até chegar no final lá, entre aspas, que daí lá entra no bolo lá a meditação, a Meditação, acupuntura. A acupuntura, legal. acupuntura existe, As terapias não alternativas, existe, a né? literatura não confirma que a acupuntura, mas tem pacientes que melhora, entendeu? Então, assim, o zumbido, a questão toda do zumbido é essa, porque assim, como existe essa coisa da incógnita Uma do que aquele incógnita, é indivíduo verdade. precisa, muitas vezes você faz. O que é o mais importante que eu acho que a gente tem que saber é que o profissional que está indicando, ele tem que saber por que ele está indicando aquela terapia, tá certo? Então, a literatura não vai confirmar que a gente está quase no limite aí do tempo, hein? Não, eu tô aqui. Infelizmente faltam 8 minutos, mas vamos 8 lá. Nós minutos. temos tempo, 8 minutos. Tem 8 minutos. A acupuntura, ela não está descrita na literatura, né, como alguma coisa que seja efetiva, mas tem pacientes para melhorar. Como as medicações, até se você olhar vitaminas, tudo. Porque tem um problema, uma questão que é um detalhe em cima do zumbido. Ele tem muita resposta a placebo. Certo? Então, assim, Certo. aí eu me questiono, será que o paciente melhora porque aquilo tudo termina sendo placebo? Ginkgo Certo? biloba, doutora? Ginkgo biloba, aí lá vai ginkgo biloba, as medicações tipo, lá vai eu falar nome de droga aqui, mas beticina, entendeu? Uhum. Então, assim, que são extremamente prescritas, mas que você olha na literatura não tem nenhum fundamento científico, só que muitas vezes você Mas, prescreve o paciente melhora. É exato. aquela coisa, ok, mas o profissional tem que saber que a resposta positiva àquela medicação, ela foi placebo, não tem problema. 40% dos pacientes eles vão responder como placebo. 40% é muita coisa, É muito, entendeu? muito, É muita 40% é coisa. muito. Então, eu não sou negativa a nada. Eu sou aberta a tudo. Tem que ter parceria entre o que você prescreve e o que o paciente aceita para ele, tá certo? Mas o mais Perfeito. importante é entenda por que aquilo deu certo, certo? Tá. Entenda por que você está prescrevendo aquilo e qual é o fundamento científico daquilo e se o paciente melhorou ou não. Porque daí você consegue entender a longo prazo como ele vai evoluir. Tem paciente que fica, Perfeito. eu com essa medicação eu tô bem, eu consigo viver o resto da minha vida tomando remédio e o zumbido tá ótimo para mim.
Assim, eu consigo lidar bem com Maravilhoso. ele. A Entendeu? Geise Raquel colocou ali pra gente, no começo eu recusei o aparelho auditivo, né? E hoje eu não vivo sem. Obrigada por ter compartilhado aqui com a gente, Geise, muito legal, porque de fato acontece muito do paciente logo de cara falar assim, eu quero medicamento, doutora Sandra, mas não me passa aparelho auditivo, né? E quando vai ver, o que vai ter realmente melhor resposta é o aparelho auditivo. Então, É o muito aparelho. obrigada, Geise, por ter compartilhado isso com a gente. E, doutora Sandra, o que eu ia te perguntar, alterações na dieta. Alterações na dieta, você costuma também Que prescrever? é outro assunto complexo, né? Que é outro assunto complexo. Café, Porque, café, posso café, doutora? olha, tem artigo na literatura que fala que pacientes melhoram do zumbido com café. Então, eu vou ver se eu falo rapidinho aqui de uma coisa que Melhoram do chama. zumbido? Melhoram? Tem estudo grande em inglês Que que fala que paciente melhora com legal! zumbido. É a mesma coisa, por exemplo, da enxaqueca, por exemplo. Tem pacientes que melhoram com café e tem pacientes que pioram. O zumbido é a mesma coisa. Então, o que eu quero deixar aqui acho que de recado, porque todo mundo fica muito em cima dessa coisa da medicação. Cada Sim, pessoa vai responder de um jeito. Como aquele indivíduo vai, como aquela substância vai ser absorvida, cada indivíduo tem a sua. Existe uma coisa que chama microbiota, que são, é como se fosse o DNA intestinal, ou seja, quais são as bactérias que a gente tem. Então, da mesma forma que eu tenho o meu DNA e você tem o seu e você se identifica com ele, eu tenho a minha coleção de bactérias aqui, tá certo? uhum, Ou seja, os alimentos, eles são como se fossem personalizados para cada indivíduo. Então, quais são os alimentos que fazem bem para mim? Então, o resumo, perfeito. para ser mais prático, é o seguinte: perceba se o zumbido piora quando você come aquilo lá, ou quando você deixa de comer, certo? Uhum, Então, é para não ficar. Porque, por exemplo, se rotula muito e se mistura muito, o que acontece com o alimento na periferia, na orelha, e se coloca como se fosse a mesma coisa em relação ao zumbido. Periferia é célula auditiva. Central é neurônio, uhum, tá certo? Não são a mesma coisa, tá perfeito, certo? perfeito, Então, legal. o pior que acho que a gente precisaria de mais uns 15 minutos para Eu falar de dieta, porque Eu tô anotando até, inclusive, muito bom. Eu já fiz várias anotações aqui bem legais do teu protocolo de atendimento, muito bom. E olha, Marianita, um beijo, Marianita, ela roubou o celular da filha para assistir a live, porque o dela descarregou. foi. Um beijo, Beijão para ela. Marianita, um beijo, Adoro. Fortaleza. Quando passar tudo isso, eu Fortaleza. vou bater em Fortaleza aí para pegar esse sol. Ah, meu É, pai do céu, 2 minutos. Doutora, percentual de resposta positiva ao tratamento placebo ainda tem que ser estudado. É verdade, doutora Jaqueline, sem dúvida nenhuma. isso. E alterações na dieta é muito legal. Eu acho que vale uma live de alterações, de Vale alterações uma na live. dieta. É verdade. Agora, para a gente finalizar o raciocínio, é possível, tipo assim, se não deu nada certo, vamos pensar que logo no início ali o paciente colocou aparelho auditivo, fez terapia sonora, fez terapia comportamental, foi para acupuntura, tem medicamentos de biloba, placebo, medicamentos de, né, drogas reais mesmo. Não deu nada certo. A doutora senta e chora. O que a doutora Sandra faz? Ele precisa, o que eu faço é, eu preciso que ele tenha tempo. Porque, assim, na verdade, o cérebro precisa de tempo para se modificar. É Então, isso mesmo, isso é verdade. muitas vezes você vê aquele paciente muito aflito, mas eu sou muito adepta da TCC, tá certo? Se o paciente não está no tempo dele de fazer TCC, então vai medicação, certo? Se não vai nada, aí meditação, Tá. né? E eu não Maravilha. sou muito adepta a essa parte eletroestimulação, magnetoestimulação. Eu não Estimulação acredito, não magnética acredito, não, porque a literatura não. transcraniana. Ela Uhum. tem uma participação, mas ela vai cair, não vai? Vai, 32 segundos. A gente volta? A gente volta para Hã? concluir? A gente volta para concluir? Volta. Se o pessoal quiser voltar, a gente volta aí, a gente Pessoal, a volta. gente volta só para concluir isso, tá? Vai O cair aqui a live, raciocínio. ó. A gente vai concluir aqui o raciocínio, mas eu já já volto. Eu vou tentar salvar essa para colocar lá no feed e eu já volto. Tá. A gente já volta aqui de novo, tá?